Olá, crianças! A tia Ana Carla está aqui mais uma vez para contar uma história para vocês. Mais uma história, né? Da autora Ruth Rocha, com ilustrações da Mariana Massarani. A história se chama Quem tem medo de monstro? Alguém aí tem medo de monstro? Será que os monstros existem? Vamos ouvir? E aqui o menino tá com a mão no rosto. Será que ele viu um fantasma? Será que ele viu um monstro? O que será que ele viu? Vamos descobrir? Era uma bruxa malvada que assustava a criançada com seu terrível ruído. Aqui a tia também tem uma bruxinha, olha, mas ela não é malvada. É a bruxa da nossa historinha, né? Vocês lembram dela, não lembram? Vou deixar ela aqui, ouvindo histórias com a gente. Mas o que ninguém sabia é que ela também sofria. Tinha medo de bandido. Era um bandido terrível. Era um bandido terrível e era muito temível. E a sua voz de trovão. Mas ele tem um segredo. É que ele também tem medo de bicho-papão. O bicho-papão é um chato, faz barulho espalhafato, amedronta e desacata. Vejam só. Mas, na verdade, coitado, ele está muito apurado, pois tem medo de pirata. O pirata é tão danado, ruim, tinhoso, malvado, que a gente até fica pasma. Mas o que é mesmo engraçado é que ele é apavorado, de medo de ver o fantasma. O fantasma, que arrepio! A gente até sente frio com seu jeitão infernal. Mas para ele dormir, ele custa, mexe, remexe, se assusta. Tem medo de lobo mau. O lobo mau é um perigo, seja amigo ou inimigo, prega susto, volta e meia. Mas ele é um pobre coitado, vive sempre apavorado por monstro de cara feia. E o monstro? Que coisa incrível! Apesar de ser horrível e parecer valentão, olha aí, parece valentão, né? Não tem nenhuma maldade. Toda a sua ansiedade é de medo do ladrão. E o ladrão, que é tão valente, mete medo até na gente e a polícia desacata. Vive sempre tão azedo porque ele morre de medo de tudo quanto é barata. Olha só, o ladrão tem medo de barata. Olha aí. Então, essa história terminou e eu vou contar o seguinte. A autora Ruth Rocha e a nossa ilustradora Mariana Massarani também falaram algo sobre a história. Vamos ouvir? A Ruth Rocha, que é autora, diz assim: medo eu? Tenho sim. Todo mundo tem medo. O medo pode até ser bom. Por exemplo, a gente deve ter medo de pôr o dedo na tomada, porque se a gente puser, leva um choque muito ruim. Agora, medo de coisas que não existem, a gente não precisa ter, como medo de fantasmas,
medo de ET, medo de monstro, nem precisa ter medo de escuro. Mas como dizia meu sobrinho Cassiano, fantasma não existe, mas o meu medo existe. Quem escreveu este livro e o texto aí em cima foi Ruth Rocha. Ela não é uma delícia de pessoa de contar essa história pra gente? Já a Mariana, a nossa ilustradora, diz assim: quando eu era criança, tinha medo de ladrão, cachorro, tubarão, até na piscina e que minha mãe me esquecesse num táxi. Hoje em dia, acho que só me assustam os ladrões. Me diverti muito com esses livros da Ruth Rocha sobre os medos. Já ilustrei muitas histórias dela. Uma sobre um burro que empacava, duas sobre meninas levadas, uma sobre dois irmãos, outra do Nicolau que tinha ideias e umas historinhas malcriadas. Leio a Ruth desde criança, igual vocês. No tempo da primeira revista Recreio. Estudei desenho industrial no Rio de Janeiro, onde nasci. Meu pai é italiano, minha mãe do Piauí. Tenho 3 irmãos e um sobrinho que adora ler e desenhar. Ganhei o Prêmio Jabuti Ilustrações em 1997. E vocês nem sonhavam em nascer. Com o livro Rima no País das Maravilhas. Então é isso, criançada. Ela também participou da Feira de Bologna e da Bienal de Bratislava, representando o Brasil. Isso em 2001. E fez um plim-plim para a Globo. Muito legal, né? E aqui estamos. Eu, a Adelaide, ouvindo a historinha aqui como vocês estão. E eu tenho o livro aqui, para com o tempo eu poder apresentar para vocês, tá bom? Fiquem com Deus, se cuidem e depois me falem. Mandem vídeos para a tia falando quais são os medos que vocês têm. E de repente vocês não têm medo de nada, né? O que é melhor. Mas eu estou aqui curiosa para saber quais são os medos que vocês têm e se alguém tem medo de monstro. Façam uns vídeos e mandem para a tia, tá? Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Tchau!